pessoal, aqui é o professor Maroni Beck, meu professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está falando aqui, fazendo o estudo do polinômio, tá? Então já tem vários vídeos a respeito desse assunto na plataforma. Gonçalves Dias, vão lá no canal do YouTube, acompanhe, assiste esses vídeos. Certo? E hoje a gente vai falar de decomposição, né? Decompor um polinômio. O que é decompor? Decompor, galera, é você escrever um polinômio na forma de um produto de fatores. Ou fazer o que nós chamamos de fatoração, decomposição. Lembra lá do ensino fundamental, onde você pegava o número 10, por exemplo, e fazia uma decomposição? Escrevia o 10 na forma de um produto, 2 vezes 5. Você está fazendo uma decomposição, você está escrevendo 10 na forma de um produto de fatores. É isso que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer não com um número conhecido, a gente vai fazer com um polinômio. Tá? Nessa aula específica, a gente vai ver como é que faz isso com um polinômio de grau 2, um polinômio do segundo grau. Né? Como é que eu escrevo um polinômio do segundo grau na forma de um produto de fatores. Nos próximos vídeos, a gente vai mostrar como se faz isso com um polinômio de grau maior ou igual a 3, né? De 3 para frente. Certo? A gente vai perceber que a gente vai poder fazer essa decomposição em todos com qualquer polinômio, independente do grau. Mas vamos por partes, né? Vamos aprender hoje a fazer a decomposição de um polinômio do segundo grau, para em seguida a gente vai fazer de graus maiores do que 2. Beleza? Então, olha só. Um polinômio de grau n maior ou igual a 1 pode ser decomposto em um produto de fatores do primeiro grau. Então, aqui eu tenho um polinômio, escrevi o polinômio aqui na sua forma geral, né? Tá? Polinômio na sua forma geral. E a gente vai ver que esse polinômio ele pode ser escrito na forma de um produto, né? E esses elementos aqui, ó, o x1 e o x2, o xn, são as raízes, né, de um polinômio. O que é raiz de um polinômio? São os valores de x. Os valores que tornam o valor numérico zero. Tá? São as raízes. Então a gente vai usar as raízes do polinômio para poder escrever o polinômio na forma de um produto de fatores. Certinho? Então, vamos na prática. Eu coloquei um polinômio aqui, ó. Px igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro encontrar as raízes desse polinômio, né? Igualar isso aqui a zero, né? Igualar isso aqui a zero. Então, o que vai acontecer? Vou pegar x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Isso aqui é um polinômio do segundo grau, virou uma equação do segundo grau, que você lembra como resolve, já estudou a fórmula de Bhaskara, né? Então vamos resolver, encontrar as raízes desse polinômio. Então aqui eu vou chamar os coeficientes, né? A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale 10. Como é que é a fórmula de Bhaskara mesmo? Qual o valor de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então vamos resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Então delta vai ser igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Né? Substituir o b por menos 7, o a por 1 e o c por 10. E aí vamos resolver essa expressãozinha aqui. Então, delta vai ser igual a 49, né? Menos 40. Isso. E aí você tem um delta igual a 9. Beleza. Vamos dar continuidade à fórmula de Bhaskara, né? O delta é só um pedacinho da fórmula que você calcula separado. Então, x é igual a menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Certinho? Então, vamos substituir os valores. Então, x vai ser igual
menos o menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2 multiplicado por A, que é 1. Né? Então, nós temos que x vai ser igual a 7, mais ou menos 3, sobre 2. Turminha, aí a gente vai encontrar dois valores, que eu tenho que usar esse 3 positivo e o 3 negativo, né? Nós chamamos de x1 e x2. Ó. x1 e x2. Né? Porque você vai usar, como tem mais ou menos, você usa uma vez usa o mais, outra vez usa o menos. Então, você vai ter 7 mais 3 dividido por 2. E você tem 7 menos 3 dividido por 2. Certo? Bom, 7 mais 3 é 10. 10 dividido por 2, 5. 7 menos 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Turma, então, esses aqui, ó, são as raízes da sua equação. Tá? E a gente vai usar essas raízes aqui para escrever esse polinômio dessa forma aqui. Ó. Tá? Então, como é que vai ficar esse polinômio px? Ó? Então, px vai ser igual a x menos as raízes. Então, como aqui é mais, fica menos 5. X menos 5 multiplicado por x menos 2. Certo? Então, o que eu fiz? A decomposição. Escrevi esse polinômio aqui na forma de um produto, usando as raízes do polinômio. Certo? Usando as raízes do polinômio. Certinho? Vamos para o próximo exemplo aqui. Nesse caso aqui, galera, como aqui esse elemento aqui é 2, eu posso fatorar esse polinômio colocando esse 2 em evidência primeiro. Tá? Então, veja bem. Esse polinômio px ó, vai ser igual. Se eu coloco aqui o 2 em evidência, faz aquela fatoração usando o fator comum, né? Aí, como é que vai ficar? Esse 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. Esse menos 10x por 2 dá menos 5x. E esse 12 dividido por 2 dá 6. Tá? Ah, professor, o senhor fez a decomposição, já está decomposto? Já, está fatorado, não pode dizer que não está. Mas eu posso fatorar mais ainda, né? Porque o que acontece? Eu vou agora fazer a decomposição desse elemento aqui, ó. Certo? Fazer a decomposição desse polinômio aqui. Certo? Então, eu sigo o mesmo procedimento que nós tivemos aqui na questão anterior. Vou resolver a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Aproveita e revisa aí a resolução de equação do segundo grau. Então, nesse caso aqui, ó, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Certinho? O delta, vamos calcular o delta, que vale B ao quadrado menos 4AC. E saber resolver a equação do segundo grau é importantíssimo, né? Está em tudo quanto é conteúdo de matemática. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Menos 4 multiplicado por A, que é 1. Multiplicar por C, que é 6. Tá? Então, nós temos que delta vai ser igual a 25 menos 24. Né? Nós encontramos, então, que o delta é igual a 1. Certo? Bom, dando continuidade à fórmula de Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Vamos substituir os valores, né? Então, você vai ter x igual menos o menos 5. Importante, né, você perceber,
Por que, professor, apareceram dois sinais? Porque você tem o menos, que é o menos da fórmula, e você tem o menos do número. Tá? Então, eu tenho que colocar os dois sinais. Depois eu faço o jogo de sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós encontramos, né, que é 1, sobre 2 multiplicado por A, que é 1 também. Ok? Então, nós temos que x vai ser igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Chega nesse ponto, tá hora de dividir, né? Fazemos a mesma coisa que fizemos aqui, né? Encontrar as duas raízes, né? Uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes. Pode ter até duas raízes. Então, vamos calcular aqui o x1 e o x2. x1, x2. Então, temos o 5 mais 1 dividido por 2. 5 menos 1 dividido por 2. Então, 5 mais 1 dá 6. 6 por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, esses são as raízes, né? Mas lembrando, por que eu preciso dessas raízes? Porque eu preciso escrever, eu desejo escrever esse polinômio na forma de um produto, né? Preciso decompor o polinômio. Então, nós vamos fazer o quê? O polinômio px vai ser igual a 2, que é esse carinha aqui que eu deixei em evidência, né? Multiplicado por x menos 3, ó. A raiz vem para o parênteses com sinal trocado, tá? Se a raiz é positiva, ela vem negativa, tá? Como aqui eu tenho mais 3, aqui vem menos 3. A mesma coisa você faz com 2. Ó. Então, multiplicado por x menos 2. Pronto, você fez a decomposição do meu polinômio. Tá? São decompostos. Certinho, galera? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Tá? Esse terceiro exemplo vai ser interessante, porque vai aparecer um número que não é um número real. Tá? É um número complexo. Tá? A gente vai ver aqui como é que o que é esse número complexo. Né? Que a gente já deu estudado sobre os números complexos. Mas vamos comentar aqui um pouquinho com vocês a respeito desse número. Né? Beleza, ó, x ao quadrado mais 16. Né? É um polinômio, né, do segundo grau. Não está completo, né? Faltou o termo que tem x, mas é um polinômio do segundo grau. Bom, beleza, eu quero fatorar, eu quero escrever, quero decompor esse polinômio. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nas questões anteriores. Vou encontrar as raízes. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado mais 16 igual a 0. É isso? Esse tipo de equação é uma equação do segundo grau incompleta, né? Que falta b, não tem esse termo aqui, ó, o x elevado a 1. Nesse caso, não é necessário que eu use a fórmula de Bhaskara, né? Eu posso até usar, se eu usar vai dar a mesma coisa, mas não é necessário, eu posso resolver esse tipo de equação usando a mesma técnica que se usa como uma equação do primeiro grau. Você tem que x ao quadrado vai ser igual a menos 16. Certo? X ao quadrado igual a menos 16. Beleza. Aí o que vai acontecer aqui? Essa potência 2 passa do outro lado para a forma de raiz, não é isso? Tá? Então o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Bem aqui, turma, surge um problema. Qual o problema que surge aqui? Porque no universo dos reais, se meu universo de números são os reais, não existe dentro do universo dos números reais a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Não existe. Por quê, professor? Porque se você pensar, o que é raiz quadrada de um número? Qual é a raiz quadrada de 9? É o número que é elevado ao quadrado, vai dar 9. Todo número ao quadrado, gente, qualquer número que eu elevo ao quadrado, resulta em um número positivo.
Não vai existir nenhum número que eleve ao quadrado que dê menos 16. Ah, professor, menos 4 não dá menos 16? Não. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. A matemática resolveu esse problema criando um novo conjunto de números, né? Que é o conjunto dos números complexos. Por que a matemática cria conjuntos novos? Porque surgem números novos, né? Por exemplo, quando eu tinha só os naturais, eu não tinha quantidade menor do que zero, o que se fez? Se criou o negativo, que é um número menor do que zero, e se criou o conjunto dos números inteiros. Assim como depois surgiram as frações, que representam partes de um inteiro. Aí a matemática criou os números racionais, os números que podem ser escritos na forma A sobre B, ou na forma de fração. Então, toda vez que surge um número novo, aí a matemática cria um número novo e um novo conjunto. Então, qual foi a saída que foi encontrada para isso? Se criou o número imaginário. Número imaginário, que é o número I. Ah, professor, quem é esse I? Na verdade, o I ao quadrado, ele chamou de I ao quadrado menos 1. Ou o I sendo raiz quadrada de menos 1. Tá? Esse número não é um número real, é um número imaginário. Tá? Então perceba que se eu posso escrever isso aqui, ó, x igual a mais ou menos, eu posso descrever o menos 16, 16 multiplicado por menos 1. Né? 16 multiplicado por menos 1 dá menos 16. Olha o que acontece aqui. Eu posso substituir esse menos 1 ó, por I ao quadrado, número imaginário. Então, esse menos 1, eu vou chamar esse carinha aqui de I ao quadrado. Certo? Aí veja que agora dá para a gente resolver, tá? Usando os conhecimentos que a gente já tem. Então, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16i ao quadrado. Ora, e quanto é a raiz quadrada de 16i ao quadrado? A raiz quadrada de 16i ao quadrado é 4i. Por quê? Porque a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Pessoal, então a solução dessa equação são os números, a solução dessas equações, as raízes da equação são os números menos 4i e 4i. São números imaginários. Eles vão entrar no conjunto dos números complexos. Tá? O que é o conjunto dos números complexos? Ele vai englobar todo o conjunto dos números reais, que a gente conhece, mais esses números aqui, ó, que são os números imaginários. Certo? Então, beleza, essas são as raízes. Mas o objetivo da gente qual é? O objetivo da gente é de fazer a fatoração, né? Eu posso escrever isso aqui de que forma? Então, vou ficar como o AX. O nome AX vai ser igual a AX menos 4i, porque você tem menos 4i mais 4i. Tá? Então, esse menos 4i vem 4i. E esse mais 4i vem menos 4i. Então, escrevi o polinômio AX na sua forma fatorada, usando aí os números complexos, os números imaginários. Certo, galera? Então, estude um pouco de números complexos. Número complexo é um número formado por uma parte real e vai aparecer também esse número aí, que é o número imaginário. Ele surgiu para resolver esse tipo de problema aqui, que o conjunto dos números reais não resolve. Tá? Se eu tenho isso aqui para resolver e se eu tiver algum universo dos reais para resolver, eu não resolvo. Eu só posso resolver com os números imaginários, com o conjunto dos números complexos. Certinho, turma? Então, na aula de hoje, a gente viu como é que se faz a decomposição de um polinômio do segundo grau em um produto de fatores do primeiro grau. Certo?
Nas próximas aulas a gente vai fazer isso com um polinômio de qualquer grau. Como escrever um polinômio qualquer na forma de um produto, ok? Um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.